Mas eu não poderia deixar de, no dia de hoje, já comecei pela manhã numa audiência pública com a participação de dezenas de especialistas, sociólogos, historiadores, professores, 7 ministérios presentes, discutindo a questão do Dia Nacional da Consciência Negra. E assim eu encerro esta sessão fazendo esse pronunciamento, já que às 9 horas da manhã, pela TV Senado, tratamos desse tema. Hoje é o Dia Nacional da Consciência Negra. Hoje é o dia em que reverenciamos os feitos de um grande herói, o herói da nossa pátria, Zumbi dos Palmares. Hoje, claro, é um dia de reflexão, é de relembrarmos a história. O Quilombo dos Palmares localizava-se na então capitania de Pernambuco, na Serra da Barriga, região hoje pertencente ao município de União dos Palmares, no estado brasileiro de Alagoas. Lá residiam brancos, negros e indígenas. E o Quilombo chegou a contar com mais de 2.000 habitações. Por volta de 1678, o governador da capitania de Pernambuco, cansado do longo conflito com o Quilombo de Palmares, aproximou-se do líder de Palmares, Ganga Zumba, com uma oferta de paz. Foi oferecido a liberdade para todos os escravos fugidos, se o Quilombo se submetesse à autoridade de interesse da coroa portuguesa. A proposta foi aceita por alguns, mas não por todos. Zumbi disse não. Ele não seria escravo de ninguém e muito menos dos portugueses. Ele rejeitou a proposta do governador, desafiou a liderança de Ganga Zumba e continuou a resistência contra a opressão portuguesa. Zumbi, assim, torna-se o novo líder do Quilombo dos Palmares. 15 anos depois de Zumbi ter assumido a liderança, o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho foi chamado para invadir o Quilombo. Em 6 de fevereiro de 1694, a capital de Palmares foi destruída. Zumbi é ferido. Apesar de sobreviver, foi traído mais uma vez por Antônio Soares e surpreendido pelo então capitão Furtado de Mendonça em seu reduto. Lembro aqui que o nome Serra de Dois Irmãos. Foi apunhalado, resiste, mas é morto junto com 20 guerreiros, quase 2 anos após a batalha, em 20 de novembro de 1695. Zumbi teve a cabeça cortada, salgada e levada ao governador Mery Castro. Em Recife, sua cabeça foi exposta em praça pública, visando desmentir a crença da população que Zumbi, o filho do vento, o filho da liberdade, era imortal. Na verdade, a contribuição do negro na formação social brasileira não se resume somente a Palmares. Nós sempre estivemos presentes nos movimentos sociopolíticos, como a abolição, a expulsão dos holandeses, a revolta dos males, a luta pela independência, a Revolução Farroupilha com os lanceiros negros, que depois do confronto com o poder imperial foram traídos e covardemente assassinados. A cabanagem, no Pará, o movimento cabano, em Alagoas, a Inconfidência Mineira depois, a Inconfidência Baiana, lá em Canudos, a revolta da Chibata. Tivemos juntos, sim, na longa caminhada contra a ditadura e na direta já. Na elaboração da Constituinte, éramos 4 negros, mas estávamos lá. Benedita da Silva, K.O., Edmilson Valentim e esse que hoje é senador, na época deputado federal. Hoje é uma data, claro, para ressaltar
a participação do negro na formação do povo brasileiro. Embora no Senado eu seja apenas um negro, mas quando olho no horizonte dessa tribuna, vejam que caminham de mãos dadas, irmanados, 180 milhões de brasileiros, sendo que a metade é negra. Em 2010, viviam no país 91 milhões de pessoas que se diziam brancas. Cerca de 82 milhões declaravam-se pardas e 15 milhões pretos. Os amarelos, assim, na época, 2 milhões, indígenas, 817 mil. A população indígena estava concentrada 60,8% nas áreas rurais, enquanto que 15,6% do total da população vivia nessas áreas. No grupo de pessoas de 15 a 24 anos que frequentava estabelecimento de ensino, houve forte diferença no acesso a níveis de ensino para a população segmentada por cor ou raça. No nível superior, encontrava-se 31,1% de brancos, desse grupo etário, apenas 12 pretos. O censo revela também que a defasagem entre idade e nível de ensino que a pessoa frequentava atingiu cerca de 50% das pessoas de 15 a 24 anos que estavam no ensino fundamental, enquanto já deveriam ter alcançado pelo menos o ensino médio. Ao se observar a posição na ocupação entre brancos, pretos e pardos, pode-se ver uma maior representação das pessoas que se declararam brancos entre grupos com proteção, por exemplo, da Previdência Social, empregados com carteira assinada, militares e funcionários públicos, assim como entre os empregadores. Esse é o quadro. Mas, felizmente, o mundo mudou, o mundo está mudando. E hoje, a menina dos olhos de qualquer governante que tem o mínimo de visão de futuro, que, como eu digo, que olha além do horizonte, como faz e fez, e por isso foi reeleito Barack Obama, é a diversidade, é a multiculturalidade, é a inclusão por todos, porque todos sabem que o Estado brasileiro, por exemplo, só se tornará, de fato, uma economia de primeiro mundo quando acabar com as desigualdades sociais. Este é o 20 de novembro das cotas, que eu tive a alegria de relatar em duas comissões, na Comissão de Educação e na Comissão de Direitos Humanos. Este é o 20 de novembro do Estatuto da Igualdade Racial, que apresentei há mais de 15 anos, mas aprovamos, é lei. Esse é o 20 de novembro da reeleição, repito, do primeiro presidente negro dos Estados Unidos, Barack Obama. Esse é o 20 de novembro da constitucionalidade das cotas pelo Supremo. Esse é o 20 de novembro que teremos um presidente do Supremo negro. Esse é o 20 de novembro da Miss do Universo angolana, uma negra. Esse é o 20 de novembro de celebrarmos as conquistas e de continuarmos, como lancei naquele histórico livro que é o mais procurado no meu gabinete, que leva o nome O Rufar dos Tambores. Porque o rufar dos tambores nas ruas é que vão implementar e consolidar a luta pela igualdade de direitos e oportunidade. Saibam todos que sem pressão no Executivo, no Legislativo e até no Judiciário não avançaremos. É a mobilização popular que escreve uma história que aponta na linha da liberdade, da igualdade e da justiça. Hoje é 20 de novembro, sim, Dia Nacional da Consciência Negra, martírio de Zumbi dos Palmares. A luta dele continua viva entre nós, nas mãos do povo brasileiro. E a melhor forma de celebrarmos essa data, de homenagearmos negros, brancos, índios, pobres, todos discriminados no nosso país. Ah, como seria bom se o Congresso,
nesse mês de novembro, aprovasse o fim do fator previdenciário e o aumento dos aposentados e pensionistas, que são tão discriminados nesse país, sejam brancos, sejam negros ou sejam índios. Em 2008, o Senado Federal pôs fim, nós aqui aprovamos por unanimidade o famigerado fator previdenciário. Agora é a vez da Câmara dos Deputados. Eu diria, nós que gostamos tanto de futebol, a bola está na marca do pênalti. Deputados, não errem esse pênalti. Caminhem com tranquilidade, deem um chute certeiro e façam um gol de placa. Eu quero ver as redes balançar, eu quero ver os tambores tocarem, eu quero ver, com o fim do fator e o reajuste do aposentado, a alegria, ainda esse ano, de milhões de brasileiros que terão uma ceia de Natal, com certeza, bem melhor se isso acontecer. Você que está nos assistindo agora, você, cidadão brasileiro, militante social, vocês que não mais aceitam essas políticas que discriminam em nosso país, negros, brancos, índios, pobres, aposentados, idosos. Você que não é um escravocrata, que é um abolicionista, que acredita que o nosso país a gente possa ser livre, livre, livre. Você que quer que o nosso povo possa ter o direito de seguir o vento, de se banhar em águas cristalinas. Você que quer beber o abraço do irmão amigo e daqueles tantos e tantos que com suas mãos calejadas constrói o nosso Brasil. Você que acredita nisso tudo, envie mensagens aos deputados. Digo não ao fator. Utilizem as redes sociais, peçam a eles que votem no fim do fator e o reajuste dos aposentados. Mártires de ontem, Zumbi, Tiradentes, Sepete Araju, Tancredo Neves, homens que tinham horizonte como sina, eles são exemplos da insistência, da coragem e da resistência, do que é justo buscar, sim, o caminho da igualdade de direitos e oportunidades. Mártires de hoje, aposentados, pensionistas, idosos, pessoas negras e brancas, pobres, indígenas. Aqui, socorro-me de Castro Alves. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura minha, se é verdade isso que eu estou vendo. Tanto horror perante os céus, principalmente em relação à vida de índios, negros, idosos e aposentados. Hoje é 20 de novembro. Eu não poderia fazer um discurso diferente. Eu peço liberdade para milhões de brasileiros. Assim, escrevemos nossas páginas, assim escrevemos nossa história. Espero eu que os deputados federais, que todos, não teve um, duvido que não tenha na campanha, agora recentemente passada, dito que era a favor do fator previdenciário. Todos diziam que eram contra o fator e todos diziam que era a favor dos aposentados e pensionistas. O homem público tem que marcar a sua vida, a sua história, para poder olhar para os netos, para os filhos no amanhã e dizer, eu fui coerente. O discurso e a prática não era diferente. Por isso, eu faço um apelo aqui aos deputados. Aprove o fim do fator previdenciário, porque confisca o salário só dos pobres. É os mais pobres que perdem a metade do seu salário no ato da aposentadoria. Os altos salários não perdem. Só os pobres que perdem, só os trabalhadores do regime geral da Previdência, aqueles que atuam na área urbana. Que os deputados federais aprovem o fim do fator e o reajuste do aposentado. Assim nós desejamos, assim nós lutamos, assim eu luto, assim eu creio, assim é a minha vida e que seja a nossa vida. Viva 20 de novembro, viva Zumbi dos Palmares, viva negros, viva brancos, viva índios, viva amarelos, viva aposentados, viva pensionista, viva a liberdade, viva a igualdade.
Eu sou daqueles que sonham que um dia nós teremos uma previdência universal, em que os pobres não sejam chamados a pagar a conta. Porque hoje no Brasil é assim, devido ao famigerado fator e não termos uma política de